Godspeed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. Nos meandros sombrios de uma tarde outonal, os portões imponentes do castelo do rei Walter se abriram para receber uma visitante inesperada. O sol, coberto por nuvens densas, mal conseguia penetrar na atmosfera carregada de mistério que envolvia a imponente estrutura de pedra. A jovem cuidadora de nome Anne adentrou os corredores sombrios do castelo com uma mistura de apreensão e determinação. Sua presença ali não era apenas por dever profissional, mas sim por um chamado inesperado que a levara a cuidar do rei enfermo. O príncipe Nathaniel, um belo homem de presença majestosa e olhar penetrante, recebeu Anne com cortesia, mas algo mais profundo habitava seus olhos. Era tristeza pela repentina doença do rei, seu pai, que o abatia de forma profunda. Sendo o único filho real, sabia que a saúde de seu pai era essencial para ele e para todo o reinado. Dr. Rivers, o médico do palácio, orientou que o rei fosse acompanhado por uma cuidadora em tempo integral e competente. Para ter a certeza de que o paciente seria bem cuidado, indicou Anne, a mais eficiente cuidadora do reinado que ele conhecia. Anne era uma jovem muito bonita e simples. A mãe dela era empregada na casa do médico real por vários anos e ela cresceu recebendo as corretas orientações de como acompanhar um paciente acamado. Por esse motivo, o Dr. Rivers tinha a certeza de que ela cuidaria bem do rei. Quando ela chegou no castelo, ficou surpresa por ser recebida pelo príncipe, mas, sabendo que o paciente era o rei, entendeu a preocupação dele. O príncipe lhe deu todas as informações necessárias e a levou até o aposento real. O rei realmente estava muito debilitado e precisava de cuidados severos. Logo assim que ela chegou, começou a cuidar do paciente, de forma que o príncipe se alegrou muito com a sua eficiência. Foram 15 dias e noites de vigilância total de Anne ao lado do rei, até que ele começou a dar sinais de melhoras. Depois que o Dr. Rivers verificou o quadro clínico do paciente, o príncipe recebeu a notícia de que era questão de dias para que o pai voltasse à plena atividade de suas funções. O príncipe, muito satisfeito com a dedicação de Anne, falou: "Você foi incansável nos cuidados com meu pai, Anne. Agora pode descansar mais um pouco. Você está muito abatida pelos dias que passou em vigília aqui, ao lado dele." "Não, senhor. Sua Majestade ainda não está totalmente curado. Preciso continuar com os tratamentos sem desanimar", falou Anne. "Tudo bem, Anne, mas vamos tomar um vinho em comemoração à melhora de meu pai?" perguntou o príncipe. Anne aceitou e os dois se sentaram ao lado da lareira na sala. A noite estava muito agradável e a conversa entre eles seguiu pela noite adentro. Em um dado momento, depois de algumas taças de vinho, o príncipe se aproximou de Anne e, olhando-a nos olhos profundamente, quis beijá-la. Ela, assustada, recusou o beijo, dizendo: "Creio que a Vossa Majestade bebeu além do que devia e já é tarde. Tenho que repousar para levantar cedo. Boa noite." Retirou-se rapidamente da sala.
Naquela noite teve dificuldade de dormir, lembrando-se do belo príncipe se aproximando dela para beijá-la. A princípio, Anne acreditou que a reação do príncipe era apenas por ter bebido um pouco mais do que devia. No entanto, no dia seguinte, Nathaniel continuava cheio de desejo e paixão por ela e lhe dirigindo olhares ternos. No início, Anne não dava crédito aos olhares intensos dele. Ela era uma mulher prática, habituada às durezas da vida cotidiana, e o romance era algo distante de sua realidade. Porém, à medida que os dias passavam, ela testemunhava a voz doce e amável do príncipe quando se dirigia a ela. Mesmo não acreditando que Nathaniel estivesse verdadeiramente interessado nela, algo começou a mudar em seu coração. Quando ia se deitar, passava horas sonhando acordada em estar nos braços dele. Como se entregaria a ele? Como seriam os beijos e as carícias trocadas entre os dois? Todavia, logo voltava à realidade e concluía que aqueles carinhos sonhados jamais aconteceriam. Lembrou-se da exigência do pai com o filho quando o rei estava muito mal. O rei dizia que o filho deveria se casar com uma princesa de um outro reinado, pois acreditava que poderia morrer e se preocupava com o futuro do reinado. Exigiu que o filho se casasse imediatamente para dar prosseguimento na linhagem real. Foi em uma noite de tempestade, quando os raios rasgavam o céu e o vento uivava como uma alma penada, que Nathaniel tomou coragem e se revelou verdadeiramente. Enquanto Anne estava lendo um livro na biblioteca, ele surgiu inesperadamente diante dela com uma expressão solene. Anne, ele começou, sua voz ressoando como trovões distantes. Eu estou muito interessado em você. Nesse momento, Anne olhou para ele com os olhos arregalados pela surpresa da declaração. Depois de refeita pela surpresa da fala do príncipe, disse: creio que o senhor esteja confuso com os seus sentimentos, Vossa Majestade. Talvez só se sinta grato pelos cuidados que tive com o rei. Sem dar tempo dela se esquivar, ele a beijou. No momento do beijo, ela tremeu e a cabeça girou sem parar. O beijo era doce e cheio de desejo. Foi difícil não demonstrar que estava totalmente apaixonada por aquele lindo homem que a segurava com força e, ao mesmo tempo, carinhosamente. Após ao beijo, conseguiu se desvencilhar das mãos dele e saiu da biblioteca imediatamente, sem dar tempo para ele dizer mais nada. Entrou em seu quarto, ficou pensando em tudo o que acabara de ouvir e sentir. Ah, como seria bom se pudesse acreditar nos sentimentos do príncipe, pensou ela. Mas a vida não é um conto de fadas, concluiu o pensamento. Mas, meus caros, o príncipe não aceitou a recusa dela. Nathaniel não se deu por vencido com a aparente recusa de Anne pelo assédio amoroso dele. Ele sabia que ela também o desejava. Tentaria mais uma vez conquistar o coração daquela por quem ele se sentia apaixonado. Na noite seguinte, quando ela saiu do quarto do rei para descansar, ele a esperou no corredor do castelo. Antes de ela abrir a porta de seu quarto, ele segurou em sua mão e lhe disse: Anne, sei que você duvida das minhas intenções,
Mas quero que saiba que meu coração é sincero. Não desejo nada além de nossa felicidade. Anne sentiu seu coração vacilar diante das palavras dele, mas a desconfiança ainda pairava em sua mente. Sentindo-se enganada por ele, disse: E como a vossa majestade vai resolver esse casinho amoroso? Pretende se casar com a princesa que o rei lhe escolheu e ficar comigo? É isso? Foi somente quando Nataniel ouviu a fala de Anne que lhe revelou que não haveria mais casamento com nenhuma princesa. Ele conversara com o rei sobre o que sentia por ela. Contou-lhe também que, quando o pai soube que o filho estava apaixonado pela cuidadora, por quem o rei adquiriu um grande apreço, ficou muito feliz. Entretanto, o príncipe precisava saber ao certo qual era o sentimento dela por ele. Enquanto seu coração batia descompassadamente, Anne lançou-se nos braços de Nataniel, rendendo-se finalmente ao amor que florescia entre eles. Nos dias que se seguiram, o rei, em retribuição à dedicação exemplar que Anne teve para com ele, nomeou-a com o título de baronesa, título destinado a quem é leal e prestou bons serviços ao rei. Dessa forma, o príncipe pôde pedir a mão dela em casamento com a aceitação de toda a nobreza. Um mês após o título recebido, Anne entrava na catedral do castelo para celebrar a união com o príncipe. A sua mãe, orgulhosa pela filha, era toda sorriso, e o rei, satisfeito e feliz por saber que futuramente Anne seria uma rainha que saberia cuidar do povo, não se cansava de elogiar a beleza da noiva. E assim, entre as muralhas antigas e os segredos sussurrados pelo vento, nasceu uma história de amor que desafiou as convenções sociais e transcendeu as barreiras do tempo. Anne e Nataniel, unidos pelo destino e pelo poder do amor verdadeiro, tornaram-se símbolos de uma paixão que resistiria a todas as tempestades que a vida lhes reservasse. Our hearts beat to the city streets.